Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nesta quarta-feira pela manhã, principalmente depois da classificação de ontem à noite. Na Copa do Brasil, o Vasco venceu o Marcílio Dias e passou de fase. Antes de eu trazer a minha resenha aqui sobre esse jogo, e olha que eu tenho bastante coisa para passar para você, torcedor, porque eu estive presente lá em Itajaí, eu quero deixar claro que eu sempre estou aqui em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. No link fixado aqui no primeiro comentário, você entra, faz o seu cadastro, coloca a senha AVE+, e você tem a possibilidade aí de até o valor de R$ 1.530, você dobrar a sua aposta. Por exemplo, se você colocar 50, a 1xBet coloca mais 50. Se você colocar 100, a 1xBet coloca mais 100. Deixando claro que esse não é um dinheiro para você efetuar o saque, e sim para você fazer a sua aposta. Então, com todas essas possibilidades que a 1xBet oferece a você para fazer uma graninha extra, dá essa moral aí, entra, faz o seu cadastro e usa a senha AVE+. Pois bem, torcedor vascaíno, o Vasco ontem venceu a equipe do Marcílio Dias 3-1 e passou de fase na Copa do Brasil. E eu vou dizer algo para você, torcedor. Por mais que o torcedor vascaíno seja otimista, era um jogo cercado de grande apreensão. Primeiro que é um jogo só, e num jogo só no futebol, tudo pode acontecer. E o torcedor vascaíno tem aquele ditado de cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E olha que não faltaram cobras na história da Copa do Brasil para o torcedor vascaíno temer por esse jogo de ontem à noite. A gente aí já colecionou alguns vexames na Copa do Brasil. E graças a Deus ontem o Vasco conseguiu fazer aí um jogo que o Vasco jogou para aquilo que precisava. Passou longe de ser uma grande exibição, passou longe do Vasco encantar, mas foi um Vasco pragmático, um Vasco que soube acelerar a hora que precisou e um Vasco que soube tocar a bola a hora que precisou. O técnico Ramon Dias fez algumas alterações na equipe titular do Vasco em relação à equipe que venceu o Volta Redonda no último sábado. Começando lá atrás na zaga, ele saca o João Vitor e coloca o Rojas. Ele também faz a alteração de usar o Rossi como o atacante lá na frente e no lugar do David, e também faz a opção aí pelo Adson no lugar do Payet, que foi vetado aí pelo departamento médico com uma possibilidade de Covid ou de dengue, enfim. Parece que já está melhorando e o Emiliano Dias ontem na coletiva deixou claro que o Payet logo está de volta. Só que essa opção pelo Rossi do lado direito e pelo Adson do lado esquerdo acabou acontecendo aquilo que a gente imaginava e eu falava isso já na live da última segunda-feira. Vou trazer aqui para você a prancheta, torcedor. O que aconteceu? O Vasco nesse modelo aqui de 3 zagueiros, os laterais aqui, só que o Rossi pela direita e o Adson pela esquerda acabaram tirando esse espaço do apoio tanto do Piton quanto do Paulo Henrique. Então, acabou que esse corredor aqui para buscar o fundo foram ocupados ontem pelos pontas e não pelos laterais. E o primeiro gol do Vasco saiu numa jogada dessa. O Rossi recebe a bola aqui, depois de uma casquinha do Verratti aqui, o Verratti ataca o espaço, o Rossi acha o Verratti aqui, entrando no meio da zaga do Marcílio Dias e acaba fazendo o gol 1-0 para o Vasco. Logo depois, o Marcílio Dias, numa jogada aérea, acaba chegando ao empate, 1-1. E o Vasco, em nenhum momento ontem, se expôs. Foi uma equipe vulnerável, a equipe do Marcílio Dias. Mesmo com uma atuação bem abaixo do Rojas. Um jogador que não pode ser titular na vaga do João Vitor. Realmente eu não entendi ontem por que o técnico Ramon Dias fez essa opção. E ainda no primeiro tempo, o Vasco, que tinha dificuldade na construção, não era uma equipe exposta ao Marcílio Dias, mas tinha dificuldade na construção. E o Vasco começa a construir melhor ontem, a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, quando o Adson abandona esse posicionamento aqui da ponta esquerda, sai e vai fazer um jogo de associação pelo lado direito, começa a flutuar aqui
e começa a render mais. Então, esse posicionamento do Adson como um ponta esquerda, pela mobilidade que ele tem, é muito pouco. Eu acho que ele é um jogador que pode ocupar esse cargo, essa função, atrás do centroavante e também encostando no outro extremo. E foi isso que ele fez. Ainda no primeiro tempo, numa jogada individual, acabou driblando o lateral esquerdo do Marcílio, o Ayrton, e acertando um bom chute, quase abriu o marcador. E já no finalzinho da primeira etapa, o Vasco faz o 2-1, numa jogada aí de bola parada, que o Adson fica no rebote e acaba acertando um bom chute. No intervalo, o técnico Ramon Dias percebe que o Vasco tem muita dificuldade, principalmente na construção, e aí é algo que é ponto para o técnico do Marcílio Dias. O Vasco, quando fazia essa saída aqui atrás, que o Medel vinha no tiro de meta bater e abria o Rojas de um lado e o Léo do outro, o técnico Vaguinho Dias colocou aqui, na primeira linha de marcação do Marcílio Dias, 3 jogadores para dificultar completamente essa saída de bola do Vasco. E o que fez o Ramon no segundo tempo? O técnico Ramon percebeu isso, saca o Paulo Henrique, que não estava fazendo um bom primeiro tempo, coloca o Rojas para lateral direita. A outra substituição é a saída do Zé Gabriel. Então, sai Zé Gabriel juntamente com o Paulo Henrique e entram o Sforza e também entra o jogador Matheus Carvalho. E esses 2 jogadores, pela técnica, aliás, precisamos falar mais de Matheus Carvalho. Mais uma vez ontem entrou bem e deu conta do recado. Esses 2 jogadores, pela técnica, eles desceram um pouco mais e começaram a ajudar nessa construção. Então o Vasco começou a ser uma equipe que teve mais posse, começou a circular melhor essa bola. A dificuldade que o Vasco tinha no primeiro tempo, já no segundo tempo não tinha mais. E um outro detalhe aqui que eu já ia esquecendo, essa dificuldade que o Vasco tinha na construção lá de trás, também era um reflexo das poucas opções que o Vasco tinha no meio de campo para receber essa bola. Era uma equipe muito espaçada. E já no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco fez algo ontem que ele mudou a configuração tática sem mudar as peças. Num determinado momento, o Paulo Henrique desceu aqui, o Rojas veio para zagueiro, o Léo, o Piton, e o Medel veio aqui se juntar ao Zé Gabriel e ao Galdames, como se fosse um volante mesmo. Então, os últimos 7, 8 minutos do primeiro tempo, o Medel pula a casinha de zagueiro e vem aqui ao lado ajudar e povoar mais esse meio de campo. Partindo para o segundo tempo, quando o Vasco tem esse meio que gosta mais da bola, esse meio que fica mais da bola, o Marcílio Dias teve mais dificuldade ainda, porque o Vasco começou a circular e o Marcílio tinha dificuldade para correr atrás e correr atrás desses jogadores que eram da criação do Vasco. Logo depois, aí no início também, o Rojas acaba sentindo, e daí vem o João Vitor e acaba sendo o lateral direito do Vasco no segundo tempo. E olha que ofensivamente apareceu até em algumas oportunidades. Ele que é um jogador que já exerceu essa função de lateral direito no Atlético Goianiense, no Corinthians e até no Benfica, nas poucas oportunidades que teve. O técnico Ramon Dias ainda fez mais 2 alterações, acabou sacando o Rossi e o Adson, que estavam sentindo bastante, coloca o Praxedes e coloca o David para ser esse parceiro mais agudo do Verratti. E não demorou muito para o Vasco conseguir fazer o terceiro gol, e daí, a partir da hora que o Vasco fez o terceiro gol, numa bola enfiada pelo Galdames, ele acaba achando aí o David cara a cara com o goleiro, o David toca na saída e coloca 3-1. Dali em diante, o Vasco com essa configuração aí de basicamente 4 jogadores no meio de campo que gostam da bola, que tem um bom toque, que acabam pisando e cadenciando o jogo, ficou com o Sforza e com o Matheus Carvalho, apesar de serem 2 canhotos lá atrás, dando uma proteção, ficando com a bola, adiantou um pouquinho mais o Praxedes, adiantou um pouquinho mais o Galdames, que encostavam aí, tanto no David quanto no Verratti. E aí foi tocar a bola e esperar o apito final do Daronco para poder passar de fase na Copa do Brasil. Fica claro que o Vasco precisa de contratações, que o Vasco precisa de peças,
principalmente esse parceiro do Verratti lá na frente, o Matos tem que procurar achar isso aí. E algumas escolhas táticas e de nomes do Ramon, eu acho que, apesar do Ramon ontem durante o jogo ter mudado configuração tática sem mudar peças, ter feito algumas alterações e a equipe foi evoluindo no decorrer do jogo, eu acho que ele precisa pensar com carinho. Não entendo essa quantidade de oportunidades que o Rojas está tendo. Eu acho que é um jogador que tem muita dificuldade na leitura, tem apenas um bom jogo aéreo, mas o trato com a bola eu acho bem abaixo e o João Vitor não pode ser banco. A opção de colocar pontas sem ser com o pé invertido na frente dos alas, ontem no primeiro tempo também ficou claro que acaba ocupando esse espaço e o Vasco tem muita dificuldade para chegar ao ataque. Tanto no jogo de posse de bola do Piton pela esquerda, no jogo associativo que ele gosta, quanto na velocidade do Paulo Henrique. Então, voltando aí o Payet, eu acho que já desmancha isso aí, deixa os jogadores com o pé trocado à frente, para esses jogadores ter a possibilidade aí de atacar o espaço. No mais foi isso, torcedor. O Vasco jogou o suficiente para passar de fase. Agora descansar e no próximo domingo já tem outro jogo decisivo contra a Portuguesa para chegar às semifinais do Campeonato Carioca. E o técnico Ramon Dias, eu tenho certeza que aquilo que aconteceu ontem à noite, ele vai tirando conclusões e daqui para frente vai sabendo melhor como trabalhar essa equipe. E olha que ele à beira do campo, você percebe que é um técnico que está ligado em tudo. A cada movimento do adversário ou a cada ação errada do Vasco, ele já procura corrigir naquele momento. Ele e o Emiliano ali tem tudo para fazer um bom ano pelo Vasco. Claro que principalmente se entregar, pelo menos aí nessa primeira janela, mais umas 2 peças ao treinador vascaíno. Galera, gostou dessa resenha aqui pela manhã? Por favor, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais aí para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto e agora é esperar essa Portuguesa no próximo domingo. Valeu, galera!